Ainda sobre esse tema, a gente percebe neste momento da campanha uma atenção de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva às cidades da região Sudeste. Sobre este momento da campanha, a gente conversa agora com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Teixeira. Professor, muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. 4 em cada 10 eleitores brasileiros estão no Sudeste, por isso nós estamos vendo os 2 candidatos aqui praticamente morando aqui na região Sudeste. Eu lhe pergunto, essas idas às cidades, esses comícios, estar nas ruas, vai influenciar e modificar esse voto agora na reta final? Olha, primeiramente, boa tarde a ambos, né? Prazer estar aqui com vocês. O que a gente está vendo nesse momento é uma briga por aquilo que nós chamamos de indecisos, né? As próprias pesquisas mostram que o espaço para você converter eleitor de um para o outro é muito pequeno. Tá, não chega aí a 2% dos dois lados, né? Então a luta é para verificar aí se aqueles 7%, 8% que estão indecisos, eles acabam sendo seduzidos por uma campanha ou outra. No segundo momento, a luta é para não deixar com que, no caso do Lula, não é, o Bolsonaro abra distância na região Sudeste. A região Sudeste é uma região que tem o maior peso do ponto de vista eleitoral do país, então qualquer um ponto percentual a mais aqui significa muito para você tirar a diferença no restante do país. Não por acaso o Bolsonaro está desde ontem em São Paulo, não é, e o Lula está hoje em Minas Gerais. Porque Minas Gerais é o estado estratégico para o PT, onde ele ganhou com mais de 500 mil votos e perdeu nos outros estados da região Sudeste, né? Mas o PT está investindo fortemente em São Paulo também, que é onde o partido foi muito bem na região metropolitana, ganhou do Bolsonaro, mas tem problemas sérios no interior. Por isso que, inclusive, o Geraldo Alckmin passou a morar no estado de São Paulo, né? Não acompanha mais o Lula fora de São Paulo, não acompanha mais em outros estados, porque a aposta é muito grande no sentido de, ao menos, conter a possibilidade de perder eleitorado para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, por sua vez, ele quer abrir vantagem no Sudeste, porque ele sabe muito bem que o Nordeste é muito difícil dele ganhar votos a ponto de ou reverter ou chegar próximo do Lula. Então, abrir vantagem no Sudeste e, obviamente, que no Sul, onde o bolsonarismo já é majoritário, o Sul é o Nordeste do Bolsonaro, é aquilo que, de alguma maneira, pode dar esperança de alguma virada, na medida em que a gente está tendo aí cada vez mais as pesquisas mostrando situação de empate técnico, né? Então, numa situação de empate técnico, qualquer voto soma. Professor, vamos seguir aqui um raciocínio, né? Imagine o leite e o café, né? Café tem uma propriedade, estimula, de manhã a gente bebe, e o leite, se você beber à noite, vai dormir, vai descansar, né? Mas juntos eles formam uma outra coisa, uma terceira coisa, né? Café com leite, não é verdade? A pergunta minha é a seguinte, nós temos o novo da política e o velho da política. Quando você conversa com influencers, quando você trabalha em redes sociais, é o novo na política, mesmo que seja um novo de 2018 para cá, um pouco antes. Mas se você vai a comício, faz carreata e tudo mais, é a velha política, porque sempre se fez dessa forma. Minha pergunta é, o que é novo e o que é velho em relação à abstenção? Nunca se mexeu tanto na abstenção. Em geral, tem ali um percentual, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas que não mexe. Mas hoje os candidatos estão querendo demonstrar que podem mexer sim, trazendo um pouco daquele que se absteve para si. O que é novo, o que é velho nisso? Vai se conseguir? Olha, a eleição muito parecida com a do Brasil foi a dos Estados Unidos, né? Que teve candidatos com perfis parecidos com o nosso, não é? Do ponto de vista de diferenças de ideias, diferenças ideológicas. E nos Estados Unidos, essa competição mobilizou muita gente, caiu a abstenção e aumentou, já que o voto não é obrigatório, né, a presença do eleitorado nas urnas. No primeiro turno, a taxa de abstenção ela não ficou diferente daquilo que a gente chama de histórico, né? 21%, 22%. Neste momento, como são só os 2 candidatos, a eleição ela está não apenas polarizada, mas com um embate que às vezes beira a violência. E as pessoas estão percebendo que não se está discutindo somente quem será o próximo presidente. Tem projetos políticos muito diferentes nesse embate aí. Eu acredito que haverá uma queda na abstenção. E aí você tem absoluta razão. Dependendo do tamanho da queda, isso vai influenciar diretamente no resultado. Tá? Agora, temos aí fatores que podem favorecer isso. A gratuidade dos ônibus mesmo é um fator. Tem gente que para pagar 2 conduções não tem recurso.
é um custo muito grande para quem já vive com orçamento muito apertado. E essa é aquela faixa salarial de 0 a 2 salários mínimos que vota majoritariamente no Lula, não é? De outro lado, nós temos feriados, não é? Alguns estados e municípios cancelaram o Dia do Servidor Público para não estimular que haja viagem, não é? Mas a gente vai ter que esperar um pouco para ver se não vai haver uma emenda, porque tem 2 de novembro também, para saber qual vai ser o efeito aí dessa perspectiva de feriado sobre o ânimo das pessoas para votarem. Agora, tem também uma possibilidade de você ter crescimento justamente pela violência da campanha. Conheço muita gente que está querendo se recusar a votar porque não concorda com o tom que a campanha acabou adquirindo, não é? Como conheço muita gente também que não quer revelar o voto porque tem medo de sofrer constrangimento. E aí nós temos, né, um elemento novo nessa eleição que é o chamado assédio eleitoral, não é? Ou seja, como que essas pessoas que estão sendo assediadas nos seus locais de trabalho, não é, vão reagir, tá, a esse tipo de assédio. A gente também não sabe, não é? E eu tenho experimentado aqui me deslocar para São Paulo. Nós estamos vendo que muitos comércios, muitas atividades comerciais estão assumindo candidaturas. O que, de certa forma, também é novo, tá, nesse momento eleitoral. Ou seja, nós temos aí um conjunto de situações que são variáveis, que aparecem somente nesse processo eleitoral. Então, a única certeza que eu tenho é que nós vamos estar no domingo, dia 30, acompanhando boletim a boletim. Não dá para falar voto a voto, não é? Ô, Luciano, a conclusão que eu tenho, então, é que vai ser café com leite. Nem café e nem leite. Porque o que você está dizendo aí são coisas interligadas e algumas delas não existiram em eleições anteriores. E outras passaram a existir com muito maior ênfase, né? Que é a campanha dentro dos templos religiosos, não é? Perdeu-se completamente o bom senso. O púlpito virou comício agora, não é? Professor, não sei se eu estava aqui com a gente já há muito tempo, mas ainda há pouco eu comentava sobre o sofrimento mental e emocional que todos nós brasileiros estamos tendo agora no final, nessa reta final da campanha. Eu lhe pergunto, os dois candidatos ou as duas campanhas têm apostado no medo, né? O acirramento do medo, que o outro ganhe, né? Que o outro esteja lá no Palácio do Planalto. Isso tem feito muito mal a gente. E muitas críticas também, a gente tem revelado muitas críticas a esse teor, a esse tom de campanha. Isso pode parar agora ou a gente ainda vai ter que conviver com isso até o dia 30? Olha, a gente vai ter que conviver com isso até o dia 30, apesar dos esforços hoje do ministro Alexandre Moraes de tentar reunir as duas campanhas, né, para tentar dar um basta aí nessa campanha de submundo, né? Nessa campanha que opera um tipo de violência simbólica que faz mal para todos nós, tá? E que já saiu das redes sociais e ganha também, né, as inserções no rádio e na TV. Tá? Você está coberta de razão, não é? Tem muita gente sofrendo com isso e o mais grave, não é? As candidaturas não discutem o país. Não discutem aquilo que interessa para a sociedade, que é a fome, que é o emprego, tá? Que é a sensação de segurança. As campanhas acabam só discutindo um ao outro, não é? Quase que todo o tempo da televisão é consumido por um candidato para agredir o outro. E depois, quando entra o outro candidato, também a mira é o outro. Tem um país aí sofrendo, não é? É bom nós lembrarmos isso. E esse país que está sofrendo espera muito de quem vai ganhar essa eleição. Foi ao ponto. Vamos agradecer a participação do professor Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde para vocês e muita paz aí, não é? Que assim seja. Que assim amém, seja. Amém. Amém. É um discurso religioso no sentido de buscar paz mesmo. Nesse sentido, de paz. A gente mesmo. se agarra onde pode, professor, nesse momento. Exato. Tá certo. Um abraço. Um abraço. Bem lembrado, Luciano, bem lembrado.